Olá, pessoal. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui a Tatiana Nader, que vai falar sobre a pedagogia Waldorf. Dentro daquele nosso projeto, lembra, de transformar a educação, nós já trabalhamos a inclusão das barras de Access, estamos trabalhando as PICs na educação e hoje vamos fazer uma coisa diferente, vamos trabalhar as diferentes formas de pedagogia. Por favor, Tatiana, se apresente para o nosso público e fala um pouco mais de você. Boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Tatiana Nader, moro em Curitiba, sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, e estou aqui em Curitiba há 17 anos. 15 anos de mãe, né? E uma entusiasta, porque eu tenho 3 filhos e quando a mais velha estava com 4 anos, eu fui procurar um jardim e acabei encontrando a pedagogia Waldorf. E de lá para cá nunca mais me desgrudei dessa frente que tem na educação, né? A pedagogia Waldorf tem a base na antroposofia, que quem deixou esse legado para a gente foi Rudolf Steiner. E o que me encantou mais nessa pedagogia e que me deixou bem entusiasta e que eu levo isso adiante no meu trabalho, na educação dos meus filhos, no entorno da comunidade onde eu vivo, é a maneira que a pedagogia olha para as crianças, principalmente respeitando o tempo dessas crianças, né? Diferente do que a gente vê esse acelerar do que tem na pedagogia tradicional, né? Conteudista. Aqui não, aqui na pedagogia Waldorf a gente faz o movimento contrário, é o desacelerar. Porém, tem sim todos os conteúdos indicados e exigidos pelo Ministério de Educação, né? A gente respeita todo o conteúdo. Então, a criança e o jovem recebe todo o currículo, mas de uma maneira um pouco diferente, onde só não se decora, mas sim apreende todo o conteúdo, né? Pois é Nossa, vivenciado pelo corpo. que maravilha! Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga e ela me falou que ela colocou as filhas dela na pedagogia Waldorf, né, que as crianças nasceram assim. E eu percebia que as filhas dela eram diferentes, assim no sentido, Sim. eram mais integradas, mais inteiras, e Uhum. elas faziam as coisas com muito mais prazer. E o que eu achei mais legal também é que todas elas tinham um desenvolvimento artístico, uma gostava de pintar, outra gostava de tocar, ainda que não fossem as artistas, mas tinha a presença da música, da arte. Isso é Isso. muito legal, né? Mas ela me disse que uma das coisas que era muito curioso na época era que quando ela saía tipo uma festa de criança, todas as crianças já estavam alfabetizadas e liam e a dela não, né? Ou a delas não, porque tinha todo um processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu lembro que ela me falava que ela sofria muito porque nas festas as mães diziam que ela ia deixar a filha meio assim, meio assado, e ela ficava cheia de interessantes pontos de vista. Depois ela percebeu que nada, isso era uma bobeira e que as crianças, cada uma no seu tempo, aprendem naturalmente, né? Exato. É bem isso, Robson. Eu percebi e senti isso na pele como mãe, né? Porque os meus filhos, a gente ia no social e eles não sabiam ler. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam subindo no topo da árvore, estavam pulando corda, estavam inventando brincadeiras que as crianças, não todas, mas algumas já não tinham essa habilidade física. A pedagogia dentro da criança. E esse momento vem com a troca dos dentes, onde a força plasmadora do corpo, ela libera para o corpo e pode ir para o pensar. Isso acontecia quando a gente era criança, né? Que existia o prézinho e a alfabetização vinha no ano que completava 7 anos. E a pedagogia Waldorf ainda trabalha com isso, né? Como era antigamente com a gente, ainda é desse jeito. O primeiro ano, a alfabetização só vem a partir do ano que completa 7 anos. Antes disso, não tem nada, absolutamente nada de alfabetização. O que tem é o brincar livre, o ritmo, que é muito importante para a criança, então é contração, expansão, brincar dentro, brincar fora, respeitando as épocas do ano, então é muito vivo isso para as crianças, elas ficam conectadas com o que está acontecendo fora, na natureza, porque as rodas rítmicas, tudo que é na vida dela, no conteúdo escolar, é vinculado com as épocas do ano. E o pular corda é muito importante para a habilidade motora, para o desenvolver, quando faz o pular corda, a gente faz esse gesto com a mão
que é o mesmo gesto que depois vem para a escrita, né? Então, isso não vem sofrido, porque ela já está com o corpo pronto. E aos 7 anos, quando vem a alfabetização, vem de uma forma muito leve, porque todas as letras, todos os números são trazidos por imagens. E como ela já está pronta e sedenta por aquele conteúdo, é uma alfabetização prazerosa. Eu estou na escola Waldorf há 12 anos e eu ainda não vivenciei crianças que têm o sofrimento para escrita e para aprendizado. O que acontece, e muitas vezes, é que cada uma tem o seu ritmo, e isso é respeitado. Mas é algo que acontece prazerosamente, não vem com o sofrimento. E isso para a criança faz toda a diferença para a vida escolar dela. Nossa, que legal isso. Então, assim, se a gente fosse, em linhas gerais, dizer, poderíamos dizer que as crianças que são alfabetizadas na escola Waldorf, elas têm menos ansiedade, porque elas não vivenciam o futuro. Elas vivenciam o presente. Elas estão ali brincando, fazendo, aprendendo, expandindo, mas sem aquela loucura do amanhã. Porque hoje eu vejo que as crianças entram no prezinho, elas já estão se preparando para o pré-vestibular. É um negócio louco, né? Exato. Uhum. É bem isso, elas vivenciam o que está acontecendo aqui agora, né? E lembrando que também não é um pozinho mágico, isso acontece de uma forma brilhante, lindamente, porque a gente tem os desafios de como está a humanidade. Então, ali é como se fosse um reduto para ela conseguir estar no seu corpo, no seu momento, no seu presente, e deixar a ansiedade do mundo para fora. E quando ela volta para suas casas, nem todas as famílias estão inseridas realmente no ritmo de uma pedagogia Waldorf, apesar de estar numa escola Waldorf, ela vai lidar com as questões que existem no mundo, mas de uma maneira que ela sabe acessar aquele cantinho onde traz essa tranquilidade, né? E a primeira matéria que chega no primeiro aninho, na alfabetização, são os trabalhos manuais, que é essa matéria que eu trabalho na escola, né? Os trabalhos manuais na pedagogia Waldorf existem desde o jardinzinho, com a professora de classe, até o 12º ano, até quando sai da escola. Cada ano vem um motivo, um conteúdo diferente que vem de encontro com o que ela está vivendo. Então, no primeiro ano, chega o tricô. E o tricô, ela tem que trabalhar total lateralidade. Então, ela está aprendendo as letras e está aprendendo a lateralidade. E esse tricô, ele vem com material natural, então a agulha ela fez com bambu, a lã, ela é lã natural de carneiro mesmo, então ela afiou aquela lã, às vezes a gente tinge a lã. Então, além dela trabalhar com a lateralidade, ela tem que trabalhar também a matemática, porque ela tem que contar quantos pontinhos tem ali. Ela tem que trabalhar o ritmo, porque é o mesmo ponto sempre. A gente ensina um único ponto no tricô no primeiro aninho, então ela tem que ir no mesmo ritmo, senão vai dar diferença. Se ela fizer um muito apertado, muito frouxo, o trabalho dela, ela vai se percebendo que não está bom. E ela vai trabalhando o ritmo. Então, dessa maneira, ela vai trabalhando com o corpo e com o conteúdo externo. E ela vai fazendo essa associação, mas é tudo sem explicar o que está acontecendo. E sim vai fazendo, né? As tabuadas também, ela vai aprender com o corpo, pulando corda, cantando músicas. Então, a tabuada do 3, ela tem uma música que ela vai cantar até 3 vezes 12. E ela interioriza aquilo e nunca mais esquece. Ela aprende mesmo. Eu digo porque eu tenho filhos que já saíram da pedagogia Waldorf e eu acompanhei isso, né? Hoje eles foram para a escola montessoriana e a gente vê nitidamente a diferença deles do que é um conteudista e o que é aprender porque se interessa pelo assunto. Então, se a gente conversar com eles, assuntos lá do 3º aninho, que veio o Antigo Testamento, tem um pouco disso que vem na pedagogia Waldorf, eles sabem. Não porque eles decoraram, não fizeram prova, mas sim porque interiorizaram o tema, né? Isso é muito legal, porque de repente vocês estão educando para a vida e não para a prova, né? Porque a maioria das crianças, o que eu percebo, que é uma pena, mas mesmo na minha época já era um pouco assim, é muita decoreba, é muita contextualização. Você tem que memorizar e trabalhar a memória. Aí você gasta uma energia enorme, vai lá, tira uma boa nota na prova, passa com a média altíssima, mas passado um tempo aquele conteúdo não fica, né? E de repente até tem algumas teorias que falam que às vezes a pessoa que tira a melhor nota necessariamente não é aquela que mais sabe.
mas é aquela que tem Uhum. mais capacidade de memorização. Ou seja, é mais uma capacidade artística, teatral, de manter aquele E, texto na cabeça, do que necessariamente ter aquela a sabedoria. Isso é muito legal. Muda completamente o cenário, né? sim, muda o ponto de vista, né? Pelo interesse que ela vai aprender e não por necessidade de, né? Ela vai pelo Uhum. interesse mesmo. E como é que essas crianças, quando elas saem ou quando elas estão próximas a sair, no teu caso, a experiência, até mesmo como mãe, como é que você Uhum. percebeu a diferença na adaptação dos teus filhos quando saíram desse método de ensino para um outro? Como é que é isso? Aqui em Curitiba a gente não tem o ensino médio ainda. Talvez ano que vem abra o ensino médio. Então vai até o 9º ano, que é o último ano do fundamental. Aham. Então, quando eu fui buscar uma escola para os meus filhos, foi bem difícil, porque eu fui buscar algo que não ficasse muito só no eletrônico, né? E aí eu conheci, acho que umas 12 escolas aqui em Curitiba, e a maioria delas nem caderno tinha mais, assim, era como uma vantagem poder usar um tablet, um iPad, aulas virtuais, que é o que a gente está fazendo hoje, mas não era assim, não era a proposta, né? Quando estava tudo bem, era de aula presencial, enfim. E aí eu acabei encontrando uma pedagogia um pouco mais leve nesse sentido de tecnologia, onde ainda tem caderno, tem apostila, tem livros, né? Não são apostilas, são livros, professores bem presentes. E aí ficou a expectativa, né, da minha primeira filha, que foi o ano passado. Como ela vai se adaptar? E foi tranquilo, no social foi super tranquilo, porque a gente, na pedagogia Waldorf, o social conta muito, né? Se fosse para escrever um boletim, primeiro viria o social e depois o conteúdo mesmo. Mas no social foi muito tranquilo e no aprendizado foi tranquilo. Porém, por exemplo, em química e física, que são matérias que na pedagogia Waldorf elas são abordadas primeiro da experiência para depois chegar no abstrato. Então, eles fazem tudo no laboratório, eles percebem o conteúdo pela experiência e, por si, eles vão chegando na fórmula ou na teoria. E na tradicional, não. Vem primeiro a teoria. Quer dizer, não tem Não tem a prática, né? não tem a prática. E aquilo para ela, ela falava assim, mas como? Como que é assim, sendo que eu nem experimentei para saber se é assim? Então, essa posição de não aceitar algo imposto, e sim se perceber pelo seu próprio caminho, que é aquilo. Eu digo que esse foi o maior desafio. Não foi uma dificuldade, porque ela Sei. aprendeu, mas foi um desafio dela entender o porquê que a gente não pode descobrir por si só que é algo imposto. E aí eu expliquei, e ela já tem maturidade para isso, né? Não é uma criança pequena, tem seus 15 anos e ok, ela compreendeu, e mesmo assim, não é que ela aceitou, ela compreendeu que esse é o esquema, mas não aceita dessa maneira que a gente não pode comprovar ou descobrir por si só que é aquilo. Isso ainda fica muito vivo para ela. Mas, no geral, foi muito tranquilo, porque o que a gente tem na pedagogia Waldorf, em qualquer escola no mundo inteiro, não tem um material didático pronto, um livro, uma apostila, não existe. Os alunos recebem seus cadernos sem pauta e eles, a partir do conteúdo exposto pelo professor e a vivência deles, eles criam seus cadernos, seus livros, né? E ali tem textos próprios lindíssimos e de conteúdo riquíssimos, mas descoberto por eles. Então, quando eles se deparam por uma pedagogia onde tem que pôr X e preencher, né, alternativas, é algo como assim? Eu tenho mais para falar, eu sei mais e não posso. Então, são esses os desafios que eu fui encontrando. Bem tranquilo, mas eu que questionam muito o professor, questionam muito o conteúdo. Eu acho que é a característica deles, individualidades, mas também de como foi tudo até aqui, né? De realmente investigar e não só ficar sentado acolhendo e recebendo aquilo, né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade, né? O desafio maior que a gente teve. Quanto ao conteúdo, é super tranquilo. Eu vejo meu filho agora, minha filha está no 2º ano do médio, meu filho foi para o 1º ano do médio, teve pouquíssimo tempo de aula e fechou, né? Encerrou. E ele está fazendo aula virtual.
E ele fala, nossa, mãe, mas aqui está falando das classes gramaticais que eu vi lá no 7º ano e as pessoas estão com dificuldades e está fazendo uma retrospectiva. E para ele, às vezes, perde o sentido, porque é algo que ele já tem interiorizado. Não é algo que ele ficou uma lacuna e tem uma dificuldade. Não, está ali, está com ele está conseguindo levar adiante, né? E algo que é muito bonito dentro da pedagogia do Waldorf é que a professora que pega a criança no 1º ano, ela leva até o 8º ano, a mesma Ah, olha professora. que maravilha. Então, ela conhece eles pelo bom dia da manhã que pega na mão todos os dias e sente o calor, olha nos olhos. Ela sabe se comeu muito doce, se não dormiu bem, se tem algum problema. E aí, a mesma coisa nas dificuldades de matéria, né? Porque existem, sim, crianças que têm dificuldade com os números, por exemplo. Então, ela tem um olhar especial para aquela criança, um atendimento, de repente, num horário diferente, e ela não tem assim, ano que vem é um outro professor que pega e ele resolve. Não, ela leva até do 1º ao 8º ano. Então, ela acompanha todo o currículo daquela criança, no desenvolvimento anímico, físico, espiritual, cognitivo, então ela sabe dele muito bem. E isso fortalece não só o vínculo, como a confiança em si, né? Cada criança tem essa estima boa porque sabe que tem um adulto realmente olhando e preocupado com o seu desenvolvimento, né? E isso é realmente bem bonito. E eles sentem a falta da real preocupação com o professor que está diante deles, na escola tradicional, que seja efetiva, sabe? Uhum. Às vezes eles verbalizam, nossa, parece que ele foi lá só para dar aquela aula. Esse é dessa maneira que eles falam, só para dar aquela aula. Qualquer professor pode dar uma aula, mas qual é o real interesse nesses jovens? E eles percebem muito isso. Então, eles sabem de professor que tem esse real, usam nas suas aflições da idade que ele deu sua aula e fechou. Então, isso eles percebem, né? Estão atentos. São essas as diferenças da Waldorf para o mundo tradicional. Sabe E uma só coisa que está fazendo me um parênteses, é ocorrendo tão aqui? interessante porque... Tem uma coisa que está me ocorrendo aqui que eu acho que é muito legal Sim. também, é essa questão do desenvolvimento do autodidata, né? Eles aprendem a buscar informação, eles não ficam aguardando que alguém forneça a informação, que eu percebo que essa é uma grande diferença dos estudantes. Por exemplo, quando você pensa, vamos pensar na pós-graduação, o que se requer é que um estudante de mestrado ou de doutorado vá buscar sua própria pesquisa. E eu fui professor tanto Uhum. na graduação como na pós-graduação, e eu percebia que tinha alguns estudantes que eles eram muito dependentes. Você teria que dizer assim, olha, no Sim. livro, lê o capítulo 10, da página 5 à Tudo. página 10. É uma coisa meio que teleguiada, é como se eles não tivessem atitude ou ação. E aí, é claro, depois do mestrado, no Uhum. mestrado ainda se alisa um pouco. No mestrado a gente joga e fala, ou você sobrevive ou morre, não tem outra situação. E de escutando falar, eu comecei a refletir sobre, eu falei, puxa, olha que legal. A criança já aprende a buscar o seu próprio caminho, né? Então ela vai se tornar um adulto que no momento que ela estiver na dúvida ou ela estiver buscando uma informação, ela não tem que perguntar para ninguém, ela vai na internet, ela vai no Google, ela se vira, né? Isso é muito legal, traz mais independência, né? E no final também trabalha um pouco da cidadania, de você não ficar Sim. dependendo do governo, de quem quer que seja, ou de um ser superior, e é como se você não admitisse o seu próprio saber, né? Isso é muito legal. Sim, é a questão da autonomia, né, que a gente vê tão debilitada em É, adultos e crianças também, né? É a autonomia, sempre precisando de alguém de fora te mostrar como. E o que eu sinto é que eles sabem o como, né? uhum, Cada um com da sua maneira, das suas possibilidades, mas sabem o como, né? Porque a gente não faz prova, a pedagogia Waldorf não existe a palavra prova, mas eles são avaliados diariamente, afinal é a mesma professora que estão com eles, né? claro. Então, o conteúdo é dado por época. São 4 semanas de matemática, aí aquele assunto deixa dormindo. Vem 4 semanas de português, depois 4 semanas de física, 4 semanas de química, e assim vai, sempre por 4 semanas, todos os dias no mesmo assunto. Não tem essa troca de aula o tempo todo, né? A não ser línguas, né? O inglês ou o alemão, trabalhos manuais, artes, essas matérias, elas permeiam todas as épocas. Mas a época do conteúdo, ela é ministrada em 4 semanas.
desde o primeiro aninho até os jovens. E aí, todas as épocas, diariamente, a professora chama de texto próprio. O que que é? É uma prova, só que é uma prova que não chama prova, e ela escreve, a criança escreve seu texto, o que ela compreendeu daquele conteúdo que foi dado. E aí ela está fazendo ação todos os dias na sua vida escolar todinha, né? Que não chama redação também, né? É o texto próprio. Está elaborando o seu material de estudo e ela está sendo avaliada pela professora qual é o conteúdo que realmente ela está absorvendo e o que está ficando para um olhar para uma próxima momento, como direcionar, né? E aí quando ela chega nesse mundão que tem prova, né? Eu não sinto nos meus aqui, não tem essa aflição por prova. É só um momento que tem que escrever ali que é chamado prova, né? Porque eles fizeram isso o tempo todo, então não tem essa, esse medo que muitos jovens às vezes assim, segurança, só para eles fazer 4 no mesmo dia e tá tudo bem. Desculpa aqui, fica cansado, tudo, mas tá tudo bem. E essa é uma diferença também muito característica, né, dessa pedagogia. Sabe outra coisa que eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais? É a questão das artes. Eu acho isso tão lúdico e tão legal. De repente, a criança aprender a tocar um instrumento. Não que ela vá se tornar um músico. A ideia é mais Sim. trazer isso como uma facilidade, digamos assim, para matemática, para a própria física, ou até como um instrumento de relaxamento. Durante aquele momento, ela pode ter. E eu vejo que são pessoas, pelo menos as que eu conheço, que foram formadas na escola Waldorf, elas têm um apreço, digamos assim, pela arte diferente. Elas sentem a arte, elas não estão só olhando, observando. E isso eu acho que faz uma diferença enorme na vida. Faz, realmente. A vivência, né? A gente chama vivência pelo instrumento, com o instrumento. Desde o primeiro aninho, elas já têm o contato, né? Então, a flauta doce, ela fica em todos os anos, todos os dias de manhã, no ritmo da escola Waldorf. Existe o verso da manhã, que é feita em todas as escolas Waldorf do mundo, o mesmo verso. Do primeiro ao quarto ano é um verso, do quinto ao nono é outro verso. Então, naquele horário, escolas do Brasil todas as crianças estão fazendo aquele verso. E no mundo todo também, nos seus fuso horário diferente. Terminou o verso, todas as crianças tocam a flauta doce, com o professor de sala ainda, não com o professor de música. Então, o primeiro aninho vai lá tocar 2 notinhas, 3 notinhas no máximo, e assim vai indo a evolução. A flauta doce, então, todo o currículo. No terceiro ano, eles têm a vivência com o violino. E o violino vem nesse momento que o terceiro ano também tem um contexto do que a criança está vivendo, que é mais melancólica, que é aos 9 anos dela, né? A gente chama o Rubicão. É quando elas percebem que o pai e a mãe não é aquele herói que elas achavam que era o poderoso a tudo. Eles são gente, eles erram, eles falham. E nisso, na alma dela, causa uma melancolia. E aí, na pedagogia, traz o violino, porque também tem esse som melancólico, ela se identifica com aquilo e tem forças para sair daquilo. E a flauta doce está junto, todos os anos. E a partir do quarto ano, ela começa a leitura em si das notas, porque até então são vivências sonoras apenas. E a partir do quarto ano, aí sim entra aprender realmente qual é cada nota, como escreve cada nota, as composições, elas compõem suas músicas, e aí vem essa vivência mais efetiva da música, da teoria da música, né? No quinto ano, entra a flauta contralto, que é aquela bem comprida, que tem um som mais fechado, mais grave, né? E a partir do quinto ano, as crianças podem, aí é opcional, fazer parte da orquestra da escola. E nesse momento elas podem vivenciar outros instrumentos. Então tem o violoncelo, tem um teclado, um piano, o violão. Aí elas vão para o mundo da música conforme as suas afinidades. Mas isso também é opcional de cada criança. O currículo mesmo fica na flauta doce, a flauta contralto, o violino e a percussão a partir do 7º ano, quando entra a África no conteúdo, né? E tem um porquê nesse momento da alma da criança, o que ela está vivendo, e aí ela vai para os instrumentos de percussão, que são bem bonitos. Eles apresentam um maracatu lindíssimo, junto com o que tem aqui no Brasil dessa percussão.
E aí, dessa maneira, ela sai da escola, ela pode sair sem querer ter o seu instrumento, né? E tem outras crianças que escolhem o instrumento pelo caminho e vai estudar aquele Aham. instrumento. Minha filha foi para transversal e ela foi estudar aquele instrumento. O meu filho foi para o violão. Então, cada um encontra o seu instrumento. Mas pode ser também que saiam e não queiram tocar instrumento. Porém, eles tiveram a vivência, né? Essa vivência da música, que tem tudo a ver com a matemática, né? Música e matemática, elas andam grudadinhas, né? Isso é na área da música. E artes, em si, artes aplicadas, a gente tem a aula de artes e tem os trabalhos manuais, né? Que não deixa também de ser essa arte que ele vai desenvolver. Na aula de artes, eles trabalham muito com giz, aquarela uma vez por semana, aquarela molhada, né? Depois vem a aquarela seca, luz e sombra com carvão. E aí, depois do 6º ano, entra a época dos renascentistas, aí observação de obras, reprodução de obras, mas é bem efetivo o que acontece na aula de artes, eles realmente aprendem isso. E no dia a dia, o trabalho deles é por arte, porque eles vão pegar uma folha em branco, para começar eles pegam um giz e faz toda a moldura. Então ninguém escreve numa folha, tem um preparo. E é muita cor, né? A caneta tinteiro chega só no 4º ano, até lá são cores. Eles usam cores e muitas cores para escrever e para fazer seus trabalhos. Então não deixa de ser artes, né? E os trabalhos manuais, então, é tricô no 1º ano, crochê no 2º ano, volta o tricô no 3º, depois eles trabalham bordados no 4º ano, ponto cruz, vários tipos de pontos de bordados. No 5º ano eles fazem meia de 5 agulhas, aquela redondinha, trabalham com 5 agulhas tricotando suas meias. No 6º ano vai para costura, 7º ano agora eles estão fazendo um pullover, uma blusa de frio, que aqui em Curitiba é muito frio, e aí a gente tem também que se adequar, porque quem está lá na Bahia, na pedagogia Waldorf de lá, não vai trabalhar nem com lã e nem fazer um pullover, né? Mas vem essa trama é bem importante que eles trabalhem. E aí no 8º ano, que é o último ano do ensino médio, do ensino fundamental, eles fazem uma peça de teatro. E ali eles produzem tudo, desde cenário, figurino, adereços, aí os trabalhos manuais entram na costura, confecção de figurino, tingimento de tecidos e por aí vai. E no ensino médio, que a gente não tem, eles trabalham muito com forja, eles trabalham com batique, a marcenaria também tem na escola, eu não comentei, mas tem o trabalho de marcenaria, eles produzem bancos, gamelas, facas, enfim, muitos trabalhos que surgem a partir de um pedaço de madeira bruta, onde eles vão ter que esculpir, cortar, lixar, trabalhar com a força, né? Diferente dos trabalhos manuais, que é a lã macia, na madeira eles vão para a força mesmo. Então, todos esses trabalhos é para fortalecer o querer deles, né? A vontade de ir para esse mundo e agir. E a artes entra nesse conteúdo mesmo, de ir para o mundo e agir, observando o belo, né? Venerando o belo. E eles vão tentando reproduzir com suas possibilidades o que tem de belo no mundo também. E dessa maneira que eles enxergam o que tem de belo, eles enxergam o que tem de verdadeiro. E assim a gente vai levando. Por isso não se usa na escola, por exemplo, uma lã, porque aquela é a lã da ovelha. Eles vão visitar um lugar que tem ovelhas, vão participar da tosquia das ovelhas, vão lavar aquelas ovelhas, a lã, fiar, e aí é um material de verdade, né? O giz que eles usam é giz de cera de abelha. Então não é um giz de um pigmento artificial, é algo que existe na natureza e é real. Em lugares que é muito quente, que não tem a lã, tem a estopa, que é algodão, né? Tem o próprio algodão, tem as folhas. Tipo, eu fui para uma escola Waldorf no Peru, eles trabalhavam muito com a folha de milho, que lá tem muito choclo, né? Então eles trabalhavam toda a trama do tricô em tramas de folha de milho, né? Então aí vai se adaptando à sua realidade, desde que seja algo verdadeiro, que é essa preocupação que a gente tem com essa educação, né? Trazer o bom, o belo e o verdadeiro para as crianças. Muito legal. E nesse caso, você tem alguma ideia de, por exemplo, se as crianças que são alfabetizadas na escola Waldorf, até mesmo elas que terminaram ou concluíram o ensino médio, se elas têm alguma dificuldade para a escolha da profissão?
Porque, por exemplo, Uhum. quando eu estava fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos, meu filho foi comigo e ele fez o high school dele lá. E Uhum. lá no high school ele fazia marcenaria, elétrica e tal. Para ele foi fundamental para ele escolher a engenharia, porque quando ele começou a fazer as Sim. peças dele na marcenaria, ele falava: pai, eu acho que é isso que eu vou ser, é isso que eu quero Olha. fazer. Então eu percebi que Uhum. o fato dele ter presenciado, ter vivenciado isso como uma disciplina na escola, no próprio colégio, fez uma diferença enorme na escolha dele. Ele tinha muita clareza sobre isso. Inicialmente ficou com dúvida, como todo jovem fica, mas depois ele falou: Uhum. não, é isso que eu quero. E ele hoje está concluindo a engenharia mecatrônica. Você Que teria algo para bacana. comentar sobre isso? Sim, eu acho, Robson, que você colocou muito bem, né? Ele teve a vivência. E essa vivência fez com que ele se conectasse com consigo, né? Com o seu interior, e ali, fortalecendo isso, ele conseguiu escolher algo. Eu acredito que o que acontece é muito cedo para os jovens terem que decidir, né? O que vão fazer da vida com 17 anos. Isso é realmente complicado, né? Eu acho que não tem a maturidade para tal. Mas, uma vez que teve vivências, eu acho que isso ajuda demais nessa escolha, essas vivências, como você bem disse. É, eu imagino que o ideal seria, no mínimo, 18 para 19, a gente conseguir escolher isso, né? Ter essa opção de escolha vivenciando. Sai no ensino médio, vai vivenciar um laboratório, sei lá, um laboratório de química, como que funciona um jovem aprendiz, né? Um escritório de engenharia, de arquitetura, para ir vivenciando, porque eles escolhem no escuro praticamente, pelo que eles ouviram dizer, porque a possibilidade que eles viram. Hoje em dia, disso de ser bem-sucedido, né? O dinheiro está vinculado ao propósito. E será que isso realmente faz sentido para eles? Então, é realmente, acho que uma situação delicada que nós estamos vivendo. Eu não imagino uma fórmula para isso ser sanado, mas eu creio que, como você bem disse, pela vivência seja o melhor caminho, né? Vivência de possibilidades. Ele teve uma vivência que acordou uma possibilidade para ele, né? E ele escolheu um caminho. Agora, sem vivências, eu não imagino como pode ser Pois é, porque eu vejo feito hoje isso. até algumas crianças que às vezes chegam na universidade muito cedo, com 15, 16 anos, porque elas começaram muito Imagina. cedo. É como se elas estivessem queimando uma etapa. Mas, ao mesmo Exatamente. tempo, essa etapa ela é fundamental, porque é onde você estabelece sua base, né? E essa questão Isso. da vivência eu vejo de uma forma muito assim forte. Esses dias atrás eu atendi um rapaz que tinha 35 anos. Eu sou coach também, além de professor, pai, tá, Uhum. tá? E ele veio falar que ele já estava no terceiro curso dele universitário, todos três desenvolvidos na Universidade Federal, mas ele não conseguia concluir nenhum. E os cursos eram meio assim disparatados. Ele fez primeiro engenharia civil, e aí quando Uhum. chegava no finalzinho, na conclusão, naquele final do estágio, ele desistia. Aí depois ele foi, acho que para o direito. Aí ele também não se encontrou. E finalizando, ele foi para a pedagogia. Eu falei, cara, eu não consigo encontrar correlação nessas três profissões. E na hora que Nem ele ia não tem. fazer o estágio final, a monografia e a defesa, ele entrava em pânico, ele largava. Então, hoje ele estava com 35 anos, sem nenhum curso universitário, e meio que em casa, cuidando da família, que acho que a mãe tinha Alzheimer, ou coisa que o vale. Eu falei para Tá. ele, puxa vida, Uhum. é uma pena, né? Porque de repente você ocupou três espaços públicos Uhum. federais e não concluiu nenhum. Por outro Nenhum. lado, o que é que te move a não concluir nada, né? Você tem um bom início, mas você não tem a finalização. E aí, depois, olhando e até pesquisando e conversando com outras pessoas, eu percebi que esse é um comportamento que está sendo muito, digamos assim, é uma tendência à expansão. É como se o Uhum. jovem fizesse uma primeira escolha, mas ele não consegue fazer uma nova escolha já no primeiro ou no segundo ano. Ele meio que espera, ele vai empurrando com a barriga até o curso acabar. Aí, quando o curso está Uhum. finalizando, às vezes até eles finalizam o curso assim, tipo, olha, vou dar esse diploma para o meu pai ou para minha mãe ou para quem quer que seja, mas ele não se realiza, aí ele vai ter que fazer uma outra coisa, só que é muito tempo. Eu não vou dizer que é um tempo perdido, porque eu acho que nenhum tempo é perdido. Todo tempo gera aprendizado, né? Mas, de repente, quem sabe essa forma de ficar empurrando o jovem para a vida profissional de uma forma acelerada
não está trazendo Sim. muito mais insatisfação do que satisfação, porque de repente também vamos pensar na qualidade. De repente a gente tem um monte de profissionais meia boca, mais ou menos razoável, e não Sim. temos aqueles profissionais que estão ali com vocação, porque gostam, porque amam a profissão e que vão fazer um trabalho diferenciado, né? Haja visto a quantidade de erro médico que a gente tem e todas as profissões, né? É, é bem isso, né, Paulo? Eu acho que na hora de atuar no mundo, de trazer isso para o mundo, como essa pessoa, né? Ela foi estudando, estudando e estava aqui no cognitivo. E na hora da ação, enfraquece, É. né? A gente viu e até numa passagem que a gente teve juntos no encontro do Paulo aqui, né? Uhum. De um jovem profissional também, que ele fez várias coisas, e aí quando fez a pergunta, mas você fez tudo isso para quem? Né? Para o mundo ou foi para você? E a resposta dele foi colocar a mão nessa parte, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. O que é que a gente pode fazer para contribuir para o mundo, né? Eu levando para o mundo. E essa troca, no finalzinho de um curso troca e no outro final do curso troca, é na hora de realmente levar isso para o mundo, o querer está adormecido, está fraco ali, não consegue. E aí se esconde nesse um outro caminho que vai no cognitivo, aí vai muito bem, está sozinho no pensar, estudando, pesquisando, e a hora de levar para o mundo também recua. Eu acho que, infelizmente, a gente está com essa característica bem forte, né, dos jovens que estão se formando, não todos, claro, mas tem bastante isso acontecido. E se tivesse, eu imagino, né, esse é o meu ponto de vista, né, se tivesse uma pausa depois do ensino médio para essa vivência, seja trabalhando até inúmeras possibilidades, né, em outros países, vivência cultural, vivência de profissões, talvez essa escolha seja mais tenha mais substância, né, do que só escolher porque precisa escolher, né? Sim. Porque é isso que eles precisam escolher. Aí você pergunta, o que eles querem? O que você quer fazer? Ah, não sei se eu faço direito ou fisioterapia. São coisas assim, né? Tá tudo certo, porque realmente ele não sabe. Realmente ele ainda não está na idade de saber. Poucos encarnam aqui com esse propósito tão claro, né? É Que verdade. existe. Que sabem que vão ser médicos desde pequenos e são médicos incríveis. Isso existe. Mas a maioria, eu acho que está muito precipitado. Como você disse, está queimando etapas. Na etapa que ele tinha que estar se conectando para saber qual é o seu propósito, né? Qual a sua afinidade, sua facilidade, sua vontade de agir no mundo, ele está entretido em outras coisas. Aí isso fica vago e ninguém pode fazer isso por ele. Não tem uma receita que ele vai pegar, é isso, como uma fórmula que ele pega, né? Ele vai ter que descobrir. E muitos profissionais acabam mudando de área, ainda bem que muda, né? Porque aí vai buscar algo que faz sentido para si. Outros levam aquilo de um jeito que dá, e é esse profissional meia boca, que está por aí, que tem bastante também, né? Que não se encontra com isso. Mas eu imagino que está antes, né? A educação de antes, que isso é só como se fosse a pontinha do iceberg de tudo que veio antes, né? Para o que está hoje posto, às vezes o que me ocorre é que, em vez de nós termos 3 anos só de ensino médio, fôssemos 4 e nós pudéssemos introduzir mais. Por exemplo, na minha época, lá atrás, nós tínhamos o curso profissionalizante. Então, eu fiz química, análises químicas. Eu fiz 3 anos, primeiro ano, segundo e terceiro ano. Acho que era primeiro e segundo, até metade do terceiro, que depois a gente estava para o pré-vestibular e pegava bastante. E para mim foi fundamental ter feito as análises químicas para eu poder ir para a biologia, que é o que eu acabei fazendo na veterinária. Eu falei, cara, está claro para mim que a minha área é biológica, não é a humana, nem é tampouco as exatas. Então, o que às vezes eu vejo, até olhando esse exemplo também americano, em que as crianças no ensino médio têm todas essas disciplinas, e eles saem mudando. Eu lembro que o meu filho fez uma parte lá de ciências políticas num ano, no outro semestre ele fez algo que era tipo mais uma psicologia, e coisa que o vale, depois ele foi para essa questão da engenharia, que tinha mais a ver com macenaria, com outros mecanismos e tudo mais. Então, talvez o que pudéssemos, né, pensando aqui de uma forma mais ampla, seria talvez prorrogar isso, porque, de repente, 17 anos é muito cedo para a gente definir. Talvez 18 não faça tanta diferença, mas nessa idade, 1 ano é um mundo de descoberta. Faz muita diferença. Para a gente, agora, tanto faz, 1 ano a mais, 1 ano a menos, mas para eles faz muita diferença. E, assim, a minha percepção nesse momento é que a educação requer da gente novas alternativas ou novas opções. E aí eu queria aproveitar e te perguntar, e a gente também já pode até pensar em fechar,
seria o que você proporia, ou o que você Uhum. tem como uma proposta para transformar a educação atual? Sim. Como eu disse, eu sou suspeita a falar que eu estou nessa pedagogia que eu acredito nela, né. Então, o que eu vejo bem claro é o quanto as crianças precisam ser crianças. Então, as crianças pequenas, elas precisam brincar, elas precisam pular, elas precisam subir em árvore e correr, né. Hoje a nossa educação, no geral, né, nacional, as crianças de 5 anos estão sentada por 4 horas já aprendendo, recebendo conteúdos que elas não estão prontas, e por vezes os pés nem estão encostando no chão, né. Aí sai desse lugar e vai para um lugar, elas moram em apartamento, aí desse apartamento está numa tela. Então, a falta do movimento físico, do conhecer seu próprio corpo, seus limites, cair, machucar, ralar, quebrar braço, ser criança como a gente tinha as infâncias, nem tão longo tempo assim, né? Andar de bicicleta, empinar pipa, coisas que as crianças fazem quando são crianças, faz toda a diferença para o aprendizado dela durante toda a vida. Porque nesse momento está plasmando todas as forças dos órgãos delas. Então, não só na saúde anímica, na saúde física, vai vir a saúde também mental. E a facilidade depois de aprender, ou se tem dificuldade, encontrar uma facilidade de achar o seu caminho e depois conseguir se conectar para escolher qual profissão que eu vou levar para o mundo, né? Em que lugar que eu caibo para atuar nesse mundo. Então, o meu olhar hoje são para as crianças, e os adultos, os jovens vão ser consequência disso, né? Respeitar o tempo das crianças. Queimar etapas nessa fase não dá. Tantas crianças que já estão indo para salão, arrumar cabelo, pintar unha, pôr roupa, pôr salto. Parece uma bobagem isso, mas não é. Né? O que as crianças estão ouvindo de música, o que fala de sensualizando a criança, jovens, nossa, criança de 5, 6 anos dançando de uma maneira, né, que não é adequado para a idade dela, é cultural. Então, o que a gente poderia fazer como educador, eu acho que cabe isso para os educadores, é acordar para isso, o que as crianças estão nos dizendo. As crianças estão mostrando, sim, que elas precisam ser crianças, e a gente, como adulto, por pressa, por falta de conexão mesmo, está acelerando tudo isso, né? Então, eu acho que seria de incrível valia se pudesse voltar, né, essa alfabetização não ser aos 5 anos, sim um pouco mais adiante, 6 para 7, que é o ideal. E aí a gente vê outro lado social, né? Aos 5 anos, onde estão as crianças, os pais dessas crianças, por vezes trabalhando o dia todo. Aí a creche municipal já não pode com a cidade, aí vai para a escola está alfabetizando. Então, é fácil pensar quando a gente está numa comunidade da pedagogia Waldorf, mas quando a gente amplia isso para o mundo, realmente é mais complicado. Mas é possível, né? Em Nova Friburgo tem 2 escolas públicas cheias, que são escolas Waldorf, e onde está olhando para isso, né? Onde as crianças não têm condições de pagar uma escola, as famílias não têm, e esse conteúdo está sendo aplicado para essas crianças da comunidade, do morro, da favela, que está junto com as crianças que são filhos de médicos, dentistas e advogados, todos que têm esse olhar para o desacelerar e que as crianças consigam estar sãs para o aprender. É que o que a gente está fazendo hoje nessa aceleração é trazendo a doença para a escola, a doença de todos os níveis, né? A gente vê tanta criança já com depressão. Imagina, não era para criança ter... Criança é felicidade pura, ela exala a felicidade. Verdade. Então, a depressão dessa criança é nossa culpa, é culpa dos educadores, dos adultos, dos pais, sem dúvida alguma, porque criança é pura, é felicidade pura, mas a gente está fazendo alguma coisa ali de errado na manipulação, no caminho que está tolhindo ela do que ela é, né? E aí vem a depressão, as dificuldades, déficit de aprendizagem. Quantos déficits de aprendizagem a criança já recebe esse rótulo, né? No primeiro aninho, no segundo aninho. E quando ela só está pedindo, o corpo dela está pedindo que ela precisa brincar, ela precisa se mexer, ela precisa ser criança, né? E aí é visto que ela não consegue sentar e aprender. E muitas vezes já dão Ritalina é complicado. É. É bem complicado, né? É engraçado Mas é isso que você possível. trouxe, assim, ao mesmo tempo que é engraçado, é bastante preocupante, porque, de repente, eu sou um dos que sou bastante contrário a essa questão da Ritalina. Porque, por exemplo, se uma criança é inquieta, ela tem déficit de atenção ou coisa que o valha,
Eu não diria que ela tem só o déficit de atenção, eu diria que ela tem atenção múltipla. Ela está interessada em outras É coisas. tanta coisa. É tanta coisa que chama a atenção dela que é difícil ela focar só numa. E às vezes é uma É questão de verdade. idade mesmo. Às vezes até a gente mesmo como adulto. Você vai o quê? Escutar uma música, ler um livro, vai assistir uma série, vai ver televisão, vai sair para andar, vai para correr. Sempre nós temos múltiplas ou infinitas possibilidades de escolha. E nós vamos ter que escolher Uhum. uma. Com o passar do tempo, com a Uhum. maturidade, com autoconhecimento, você vai ter mais, digamos, clareza nas suas escolhas. Mas querer que uma Uhum. criança de 5 anos, 7 anos tenha essa clareza e essa determinação é forçar demais a barra, né? Então, assim, quando Sim. fala, não, a criança está inquieta, vamos dar uma Ritalina para ela ficar quieta. Na verdade, quando eu vejo assim, eu fico me assim refletindo. O pai ou o professor, na verdade, está fazendo isso por ele ou pela criança? Porque, para mim, é Isso. por ele. Ele não Uhum. consegue vivenciar aquela experiência, aquela inquietação que é natural da criança. Então, é melhor dar É. um sossega-leão para ela, porque ela fica meio babando, fica quieta, e aí ele continua fazendo o que ele tem que fazer. Na maioria das vezes é ficar no celular, ou vendo televisão, ou trabalhando, ou seja o que seja, né? Cada um é cada um, Uhum. mas eu acho que, de repente, olhar essas crianças agora seria tão pertinente. Eu fico, assim, imaginando como é que vão ser essas crianças daqui a 30 anos. Então, digamos, uma criança que tomou Ritalina a vida Então, inteira, com 30 anos, ou ela está meio retardada, ela não consegue mais se posicionar, porque é como se sim. ela não tivesse a oportunidade de vivenciar aquilo naquele momento. Aquilo que você falou, é hora de Uhum. subir na árvore, de cair, ralar o joelho, quebrar o braço. Eu mesmo quebrei meu braço 2 vezes, torci meu tornozelo umas 2 vezes, tem cicatriz no corpo inteiro, de tanta ralação e tanta queda. Não morri, pelo contrário, estou vivo e estou cheio de Vive experiência forte. para contar. É. Exatamente. Então, de repente, essa é como se a gente estivesse colocando agora as nossas crianças a viverem uma vida artificial. É Uhum. tão assim preocupador, né? Sim. Essas cicatrizes são suas vivências, né? E como que Claro. você seria sem suas vivências? Né? E fazer isso com as crianças é tolherem das vivências, né? Não tem como. A minha filha, quando eu levei para o médico, para o hospital, que ela caiu da árvore e se machucou com o pé, né? Quebrou o pé. Aí o médico disse, o ortopedista, ele falou assim, há anos eu não atendo uma criança que quebra o pé porque cai de árvore. O próprio ortopedista disse, eu falei, mas como assim, né? Porque eu quebrei algumas vezes membros também, fazendo coisas na rua. Ele disse, hoje é raríssimo casos de queda de árvore, de quebrar algum membro por queda de árvore. Eles não sobem mais nas árvores. Então, isso é um fato, né? Olhar para nossas crianças. Como estão nossas crianças? E nisso a gente vai saber como vão ser nossos jovens, nossos adultos, né? Como vai estar nosso país governado ou com essas crianças de hoje atuando. É o caminho, é olhar para as crianças e sempre tem algo que a gente pode fazer. Mesmo estando nessa escola pública, que aos 5 anos elas estão, né, escrevendo já, será? Eu acredito que tem algo que a gente possa contribuir, mesmo não sendo esse ideal da escola que a gente acredita que é, tem ferramentas que nós, acordados já para essa situação, podemos contribuir. Como você disse, né, essas ideias da Radiaxis, tem algumas outras ideias bem bacanas, eu acho que sempre tem possibilidades para contribuir. Eu acredito que sim, é uma questão da gente acordar. Quem sabe agora, esse momento da pandemia, seja esse o momento, Uhum. né? Eu estou aproveitando, inclusive, Uhum. eu quero muito te agradecer pela nossa conversa, e eu acho que é exatamente isso, é trazer esse tema para um debate mais amplo, sabe? Uma visão muito Sim. mais ampla, porque eu acredito que Uhum. mesmo a escola pública ou a escola Sim. privada que está muito focada num só modelo, tem tantas outras experiências bem-sucedidas que podem ser utilizadas, não na íntegra, de repente, se a pessoa acha que fazer a pedagogia Waldorf ou a pedagogia sistêmica é demasiado ou é demais para eles, pega um pedaço, por exemplo, da Waldorf. Além de tudo que você falou que eu acho fantástico, se eu tivesse meus filhos agora nascendo, eles iriam estudar na Waldorf, mas na época eu morava numa cidade muito pequena do interior e não tinha a Waldorf, não tinha como Uhum. colocá-los. Eu faria
uma busca nessa questão da arte, sabe? Eu vejo que a arte, Uhum. ela solta. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é arte terapeuta, e ela falando da beleza da arte terapia nas escolas onde ela É. oferece, como as crianças crescem e resolvem suas próprias questões sem Sim. entrar no processo terapêutico, sabe? Não, ela tem que ir para psicóloga, Uhum. ela tem que ir para psiquiatra. Não, às vezes uma arte terapia, ela brinca, se suja, põe as cores, põe a Uhum. sua emoção ali, e aquilo ali se resolve de uma outra É. maneira, porque não é uma tempestade, não é um tsunami, é uma tempestade em copo d'água que está acontecendo. Então, é Uhum. assim, é legal também ter essa medida de proporção. Ai, minha criança, meu filho não está aprendendo, nada, parece que o mundo vai acabar. Não, é a fase, não aprendeu agora. E se tiver que repetir o ano, está tudo certo também. Não tem que. Sabe, eu vejo que é muito mais uma ansiedade dos pais do que uma questão da criança. Então, de repente, a gente tem que voltar a alfabetizar os pais, para que eles tenham um pouco mais de tranquilidade dentro desse processo. E isso faz uma Sim. diferença incrível, porque eu fico imaginando, sério mesmo, se a maioria das nossas crianças hoje estão tomando Ritalina, estão indo ao psiquiatra para tomar ansiolíticos ou psicólogos, não Uhum. se tratam com florais porque alguns acham que de repente não é efetivo, tem que ser É. química mesmo. Então imagina, daqui a 30 Uhum. anos nós vamos ter senadores, deputados, Sim. presidentes, professores, médicos, todos eles à base de Ritalina e à base de química. E como será a Uhum. nossa vida lá na frente, né? Já pensou? Você vai consultar com o médico e ele fala, então, eu estou com um processo ansiolítico. Ah, não tem problema, eu tomo isso, aquilo outro. Imagina, todo mundo meio que sob efeito de uma droga e Uhum. jamais usando o seu próprio discernimento, né? A sua própria sabedoria interna para fazer as suas escolhas. Isso é Uhum. muito louco quando a gente pensa em termos do futuro da educação, né? Uhum. Sim, é. E são esse profissional que vai estar nos atendendo, é o fruto do meio, né? É o fruto do É. meio do que a gente está vivendo hoje. E se a gente pudesse olhar com simplicidade, a gente conseguiria se conectar mais com as crianças e mais com o que elas precisam, né? E é olhar para a simplicidade é realmente olhar para a criança, porque ela nos conta o que ela precisa. Toda criança conta. Mas como você disse, ela precisa dessa movimentação, porque tem crianças que são mais ativas. Sim. Isso não significa que precisa de uma Ritalina, e não da Ritalina, que eu acho que tem casos que realmente a gente tem que ir para a medicina alopática, com certeza, mas não é como é hoje, que é muito comum, eu imagino. E aí essas crianças, a gente consegue olhar para elas como elas são, com um real olhar para a necessidade, e a gente vai desacelerar e não criar essa insegurança toda que é jogada para a criança, a gente consegue sim fazer diferente, mesmo estando em escola pública, mesmo estando na pedagogia, a gente consegue como pais, como educadores, ter esse olhar além disso. Eu acho que é um caminho muito saudável para isso, né? É um caminho sanador. A gente tem terapia artística na escola, é uma terapeuta que trabalha só com a arte. E a gente vê resultados incríveis, crianças que chegam na escola de outros lugares tomando medicação e deixam a medicação e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então é possível, existe sim. E eu me coloco à disposição sempre que tiver uma conversa, uma oportunidade para a gente trocar um pouquinho de possibilidades de levar isso para o mundo, é bem interessante e grandioso. Maravilha, querida. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Foi maravilhoso conversar com você e aprender um pouco mais sobre a Escola Waldorf. Um beijo no seu coração e muito sucesso no seu trabalho. Obrigada, um beijo grande para você e parabéns por essa iniciativa, esse olhar que você está tendo para o todo, né? É isso que a gente precisa fazer, não olhar para partes e olhar para o todo. E o que você está fazendo é maravilhoso. Força para continuar e se eu puder ajudar com qualquer coisa, contribuir, conta comigo. Com Beijo certeza. grande para você. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.